Amados irmãos, nós estamos reunidos aqui hoje para mais um dia de estudos. É uma alegria muito grande para nós estarmos juntos em nome do Senhor para o exame das Escrituras. Queremos abençoar em nome de Jesus os nossos queridos que estão nas outras cidades, as comunidades irmãs e todos aqueles que sempre nos acompanham. Que as bênçãos do Altíssimo possam estar com todos e que estejam sob a proteção do Senhor em dias tão trabalhosos. Que a paz do Filho de Deus esteja nos nossos corações e que tenhamos oportunidade de falar das boas coisas do Senhor para entendermos um pouco mais acerca dos sagrados ensinamentos. Bem, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Hoje nós vamos examinar o capítulo 5, que trata do sacerdócio de Cristo. Eu estive examinando hoje os documentos relacionados a este capítulo e vendo a opinião de alguns estudiosos. E o que a gente percebe é que existe aqui aquele grave problema da tradução dos textos. Nós percebemos que em alguns lugares o tradutor, não entendendo muito bem a natureza do Cristo, eles interpretam e traduzem de acordo com a fé que eles possuem. E daí nós encontramos algumas anomalias em termos de entendimento. Eu penso que o erro mais grave existente na interpretação está no fato de que a igreja admitiu a ideia de que o Verbo era o próprio Jesus. Quando João disse na abertura do seu evangelho que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, os intérpretes acharam que o Verbo teria mesmo se transformado num homem, descido ao mundo para poder salvar o mundo. Mas esses ensinamentos não estão em acordo com os textos sagrados, tanto na escritura hebraica quanto em outras instruções do próprio apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Infelizmente, não há muito a fazer. Estes erros de tradução e de entendimento, eles permaneceram no meio da igreja durante todos esses séculos. E como a igreja parece não procurar a verdade de Deus, parece não interessada em investigar as coisas espirituais, as coisas celestiais, ela está confortável com esta ideia e chegam até a pensar que Jesus é o próprio Deus que encarnou no mundo. Enfim, se nós quisermos entender melhor as coisas do Senhor, neste novo ponto de vista que vem sendo revelado a nós, e eu penso que até a outros homens e a outros irmãos, nós precisamos deixar de lado os conceitos e a maneira como a igreja interpreta os textos bíblicos. Eu tenho afirmado que é necessário nós termos uma visão inteligente das coisas de Deus. E devemos fugir de tudo aquilo que tem a ver com a irracionalidade. O que quer dizer isso? Que nós não devemos acreditar nas coisas mágicas, nas coisas que fogem a uma ordem natural. Senão, se nós entrarmos por esse caminho da fantasia, porque a fé pode acreditar no que quer, tudo isso leva a um entendimento distorcido da verdade e, com certeza, produz uma fé bastante frágil. Quando vierem as tempestades, quando vierem os ventos, as chuvas, como disse o Senhor, com toda certeza, esta fé não será suficiente para as pessoas suportar os reveses da vida nesse mundo. E principalmente da grande crise que a humanidade deve viver nos próximos anos, em face da chegada do reino.
haverá transtornos de toda a ordem. E se nós não tivermos uma fé robusta, se nós não tivermos uma fé inteligente, se nós não entendermos o Senhor por este novo ponto de vista, com toda certeza, nós iremos sucumbir. E muitos poderão ser arrastados com as multidões que vão ser condenadas por causa do juízo. Temos que seguir esse caminho, um caminho mais inteligente, que a gente possa entender aquilo que Deus criou. Eu penso que é o mais prudente. Não queremos condenar ninguém que está seguindo outro caminho. Quem quiser seguir outro caminho, que fique à vontade. Todos são livres para crerem. Do mesmo modo, nós também queremos chamar essa liberdade para nós seguirmos no caminho que nós achamos mais adequado. Vamos então ao capítulo, o capítulo 5, que trata do sacerdócio de Cristo. Ele inicia aqui falando a respeito do papel do sacerdote. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. A introdução aqui do capítulo nos fala a respeito da natureza do sacerdócio. Parece muito claro aqui para nós que o sacerdote ele é um homem tomado dentre o povo para que ele possa ser um intercessor. E a palavra diz que ele é constituído sacerdote por Deus para que ele trabalhe a favor dos homens. Mas é muito interessante aqui nesta introdução que ele diz a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Hoje o sacerdócio, que ainda é um ministério muito intenso no nosso meio, ele infelizmente trata das coisas concernentes à vida terrena. Nós vemos as igrejas tratando de prosperidade, tratando de pedir a Deus que dê sucesso ao homem nas coisas que são relativas à vida material, à vida temporal. E esse não é o papel do sacerdote. O papel do sacerdote na igreja ou fora dela é de lidar com as coisas concernentes ao Senhor, interceder pelos homens, instruir os homens a respeito das coisas eternas, das coisas de Deus. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Qual é a missão que temos que cumprir? Para onde vamos depois da morte do corpo físico? O que são as regiões infernais? O que são as regiões celestiais? O que é o Vale das Sombras? Por que algumas pessoas podem parar no Vale das Sombras e ali ficar por muito tempo? As questões relacionadas com a condenação das almas. Existem penas eternas. A alma vai para o inferno e fica lá para sempre. Como é que nós podemos fazer para nos livrarmos do pecado que tão de perto nos rodeia, dizia o apóstolo Paulo? O que fazer para a gente poder adquirir uma resistência para nós não sermos arrastados para uma situação que pode prejudicar a nossa vida e o nosso futuro como filhos do Altíssimo? Todas essas coisas o sacerdote precisa ensinar. Ele precisa interceder pelos homens naquilo que é concernente a Deus e não naquilo que é concernente ao homem. E esse papel são poucos
os sacerdotes que exercem. Porque a igreja, infelizmente, está destituída do conhecimento eterno, daquilo que Deus revelou através do seu Filho Jesus, e que ele tratava em particular com seus discípulos, e formulava os seus ensinamentos através de parábolas, de histórias, dizendo que aquele que tivesse olhos, que pudesse ver, aquele que tivesse ouvido, que pudesse ouvir. Como se dissesse, olha, o ensinamento está aí escondido. Por quê? Porque ele tinha como orientação dos ensinos uma doutrina que não era pública. Era uma doutrina que ele conversava em particular com seus discípulos. E até nos nossos dias, nós sabemos que o povo nem sempre está preparado para aprender, para conhecer os mistérios da casa do Senhor. Mas os nossos dias, eu acredito, ninguém pode negar, eles estão bem mais adequados ao homem entender as coisas celestiais. Isso por causa do desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da ciência, do aperfeiçoamento do pensamento, de todas as coisas relacionadas com a realidade que nós hoje estamos inseridos nela. Eu acredito que já é tempo do homem avançar, do homem compreender a sua natureza divina. E os sacerdotes, eles têm um papel especial. Eles não podem continuar mantendo o povo naquela situação triste dos ensinamentos que foram cunhados, preparados na época da Idade Média. É uma teologia que precisa avançar. Ela não pode mais continuar engessada, com o homem acreditando em histórias e fantasias que eu penso não servir nem mais para as crianças dos nossos dias. Com certeza as crianças não vão acreditar em certas coisas que os adultos acreditam. Isso dentro da igreja do Senhor. E referimos-nos aqui à igreja como um todo. Não só a igreja católica, mas também a igreja evangélica protestante. O papel do sacerdote aqui me parece bem delineado. E ele fala ainda que o sacerdote, por ele ter sido escolhido, ele não é ninguém muito especial, ele é um homem comum. Ele apenas foi escolhido por Deus para desempenhar uma missão, para desempenhar uma tarefa. Esse homem, esse sacerdote, ele deve se compadecer de maneira terna daqueles que são ignorantes e errados, daqueles que fazem achando que estão acertando, mas estão fazendo errado, e daqueles que ainda não têm nenhum conhecimento. Por que agir ternamente? Por que agir com amor? Por que agir com piedade? Porque ele mesmo está cercado de fraqueza, diz a palavra. E nós todos, irmãos, que vamos exercer o ministério de Cristo, nós todos somos sacerdotes, homens e mulheres, temos o nosso sacerdócio natural e devemos exercê-lo. Por isso, temos que saber qual é o papel do sacerdote e como nós devemos fazer quando nós formos falar da palavra de Deus para as pessoas. E como nós devemos tratar as pessoas. Ele diz aqui de maneira terna, de maneira amorosa, pacífica, porque também nós que exercitamos o sacerdócio estamos rodeados de fraquezas. E se algum sacrifício fazemos, não estamos falando aqui dos sacrifícios materiais que eram feitos na época do Senhor, mas hoje fazemos outros sacrifícios, no sentido de dedicar o nosso tempo a Deus, no sentido de participar da obra do Senhor de diversas maneiras. Então, todos nós que estamos diante do Senhor, fazendo esse sacrifício, precisamos saber que estamos fazendo também por pessoas a quem nós orientamos. Porque se vamos ajudar, se vamos interceder, nós precisamos ter em nós as condições para fazer essa intercessão. Isso significa que temos que participar da obra de Deus e efetivamente. De outra maneira,
a nossa palavra ela não será ouvida no céu. Existem irmãos que reclamam, que oram e não conseguem obter resultados, porque não oram com qualidade. O que quer orar com qualidade? É merecer, é ter uma condição de falar com Deus e Ele poder ouvir. Não se trata de merecimento moral, mas trata-se de estar efetivamente vivendo a fé que a gente afirma possuir. Não adianta nada eu dizer, eu tenho fé, mas eu não participo da obra de Deus. Eu não faço nenhum sacrifício perante Deus para testemunhar a respeito desta fé. Eu preciso ter essa dedicação ao Senhor, e aqui seria, entre aspas, o nosso sacrifício, para que o Senhor possa interceder por aqueles a quem nós nos dirigirmos como orientadores, como sacerdotes de Deus. A partir do versículo 4, a palavra ela começa aqui a nos instruir acerca de que é Deus quem escolhe as suas lideranças. Ele diz assim: ninguém toma para si esta honra de ser tornado sacerdote, senão aquele que é chamado por Deus, do mesmo modo como foi o sacerdote Arão, o irmão de Moisés. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele cita Salmos, o Salmo 110, e fala também de Gênesis 14, versículo 18, quando a palavra se refere ali a um sacerdote chamado Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo naquele tempo, nos tempos de Abraão, numa cidade chamada Salém, que os estudiosos acreditam tratar-se de Jerusalém. Ele era um sacerdote e era rei. Naquela época era comum o rei ser também sacerdote. E ele era chamado o rei da paz, esse Melquisedeque. E o Jesus ele é comparado ao Melquisedeque como se eles pertencessem a uma ordem sacerdotal especial. Por que especial? Porque não era conforme o sacerdócio dos homens. Esses sacerdotes, eles eram levantados por Deus sem que o homem tivesse qualquer participação nisso. Era um sacerdote escolhido por Deus. Daí ele citar aqui o Senhor dizendo que ele era semelhante ao Melquisedeque, lá do Gênesis, capítulo 14, no versículo 18. O Salmo 110, no seu versículo 4, é que fala dessa geração do Senhor, Tu és meu filho gerado agora, eu te gerei hoje. Os intérpretes aqui, eles dizem que a palavra está se referindo a quando Deus criou o verbo. Mas eles confundem o verbo com o Cristo, que é Jesus. Essa confusão de interpretação faz com que eles expliquem as coisas de uma forma equivocada. O Senhor foi gerado no dia da sua crucificação. Naquele momento, ele assumiu a condição de Messias para fazer cumprir a derradeira etapa das mudanças que vão acontecer no mundo. E essa luta, ela está descrita no Apocalipse, como aquele que subiu num cavalo branco e saiu para uma grande batalha e já com o resultado pronto, porque ele saiu para vencer. Então, esta ideia de que Jesus é Deus, ou de que Jesus é o próprio Verbo, ela contraria todo o sistema das Escrituras Sagradas, inclusive das profecias. E quando a gente admite uma coisa equivocada na interpretação da Escritura, nós precisaremos admitir outras em outros lugares, para que a nossa explicação anterior ela não se perca. E daí, a interpretação que não é certa
ela sai produzindo equívocos em outros lugares. Temos que entender, irmãos, que Jesus é como um de nós. Jesus é chamado primogênito porque é o primeiro filho de uma grande família. É o que foi à frente de todos. Por isso que ele é o primogênito. Não pode ser confundido com o unigênito. O unigênito é o verbo. O unigênito é aquele que está com o Pai antes das coisas terem sido criadas. Jesus não. Jesus é o primogênito. Esse é um erro mais grave que eu acredito haver nos intérpretes que lidaram com o Novo Testamento. E este erro levou a tradução a apresentar erros em outros lugares. Jesus é como um de nós, que chegou pela escolha de Deus e pelo seu próprio esforço, segundo o que a gente percebe nos textos sagrados, que ele venceu para desatar os selos do livro do Apocalipse, aquele livro dos 7 selos, aonde toda esta etapa, desde Jesus até o Apocalipse, é ali descrita. Ele venceu para abrir o livro e desatar os nós destes grandes acontecimentos que vão acontecer no mundo. Jesus é feito Messias a partir do episódio da cruz, quando ele vence a morte e vence os infernos e tem autoridade, então, sobre o mal na face da terra para expulsar o mal definitivamente dela. Então, aquele Messias que os judeus aguardam é o Senhor nosso, que é Senhor deles também. Cedo ou tarde eles terão que aceitar que Jesus Cristo é o Senhor. E que as dúvidas que existem a respeito da pessoa de Jesus foram criadas no seio da igreja cristã, que é uma igreja que trouxe ao longo da sua história uma série de episódios de corrupção, mostrando não ser tão fiel assim ao Senhor, mostrando que é uma instituição de natureza humana. Nós podemos identificar o estado dos cristãos mais ou menos como o estado dos samaritanos, um povo que dizia ser de Deus, mas um povo degenerado, que praticava a idolatria e que gostava muito de riquezas e de gozos terrenos. Esse é o estado atual dos cristãos. É a casa de Israel degenerada. E esta casa precisa se converter ao verdadeiro Messias, que não é o Jesus Cristo, Deus da Igreja Católica. A gente precisa entender essas coisas e ter a coragem de romper com esses conceitos, porque senão seremos envergonhados quando vier aquele tempo, quando aqueles dias vierem para nos provar, porque todos serão provados. Todos serão provados e o juízo começará pela casa do Senhor. Isso está na palavra de Deus. Começará pela casa do Senhor, seremos provados. A palavra aqui, ela segue, agora falando do Senhor, nos dias da sua carne, versículo 7, né, está falando os dias que o Senhor esteve entre nós, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui nesse versículo, versículo 7 de Hebreus, no capítulo 5, nós temos uma situação em que parece que o Senhor está orando a Deus para que Deus o livre da morte. E diz assim, foi ouvido quanto ao que temia. Os intérpretes aqui nesse versículo, eles fazem uma grande confusão. Algumas traduções apresentam assim, ele ofereceu-se com clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte por causa de sua reverência. Então, eles não sabem nem o que dizer. Na realidade, o Senhor queria dizer assim, que ele estava pedindo ao Pai para que o Pai o livrasse da morte espiritual. Afinal de contas, se Jesus não vencesse a morte, não a morte física, mas a morte espiritual,
ele não poderia comunicar a nós esta vida. Não se tratava da sua morte corporal. E os estudiosos lá que interpretaram aqui o texto, eles se confundem, porque para eles a morte do corpo é o fim de todas as coisas. Assim pensa o homem comum. E a morte do corpo não é nada para aqueles que têm fé no Senhor, é só uma passagem de um para outro plano, de um lugar para outro lugar. Quem morre é o corpo físico, a alma, ela continua viva. Como o Senhor, dotado de todo o conhecimento que ele possuía, tendo ele atingido a condição de Messias, mestre dos mestres, rei dos reis, senhor dos senhores, como ele iria temer a morte do corpo físico? É até um pensamento muito simplista dizer que o Senhor aqui orava ao Pai para que o livrasse da morte física. Ele pedia ao Pai que ele desse vitória a ele sobre a região da morte, sobre a morte espiritual. Ele foi ouvido por Deus, porque Deus deu vitória a ele. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aqui também os intérpretes fazem uma grande confusão. Como Jesus, sendo Deus, tinha alguma coisa que aprender. Eles acham essa passagem estranha demais. Como ele, sendo Deus, tinha o que aprender? Mesmo que ele fosse o Verbo. O Verbo saberia de todas as coisas de Deus, não teria nada que aprender. Ele aprendeu a obedecer. A palavra está clara aí, não é mesmo? Olha aí, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Quer dizer o quê? Que antes desse tempo, Jesus, ele foi exercitado na obediência para ser o Messias, para morrer por nós, pela nossa salvação. Esse é o sentido que a inteligência nossa permite compreender. Ora, se Jesus não é um como nós, se ele é Deus, então ele não poderia aprender nada. Ele já sabia de tudo. A palavra é contraditória. Mas se ele fosse um de nós, como tudo indica que Jesus é um dos nossos. Ele é o irmão mais velho da família de Deus, da casa de Judá e da casa de Israel. Ele é o Senhor nosso, de todos nós. Ele também aprendeu a obediência, a servir e a se sujeitar ao Senhor para que ele pudesse vencer a morte. Amém? Não é assim também conosco, irmãos? Nós também não temos que nos sujeitar ao Senhor para vencermos a morte? Sujeitar ao Senhor o que é? Obedecer às suas leis, às suas regras, os seus mandamentos. Isso parece claro. Os intérpretes se confundem. Como é que Deus teria necessidade de aprender? Como é que o Verbo vivo, que tem toda a sabedoria, teria necessidade de aprender uma obediência? Não tem explicação, a não ser se Jesus for um homem dotado de alma como nós. Claro que o pessoal vai dizer que isso é heresia e tal. Enfim, isso já não faz mais medo a ninguém. As fogueiras estão apagadas, não é? Mas querem acreditar que Jesus é Deus? Fiquem à vontade. Enfim, cada um é livre para crer como quiser. Nós seguiremos um caminho inteligente, porque fomos chamados pelo Senhor de irmãos, segundo a palavra dos textos sagrados. Quando nós examinamos a escritura hebraica, nós vamos ver que ele dizia: eu vou testemunhar acerca de ti perante os meus irmãos. É assim que Jesus fala. Isso é Salmos. Irmãos, comparando os ensinamentos dos escritos antigos, da escritura hebraica, com as escrituras cristãs, a gente vê que tem uma coisa aí meio esquisita, meio fora de lugar. Parece que dentro desse espírito do cristianismo se criaram ali várias teses e teorias que não são muito harmônicas com os textos sagrados da escritura hebraica. Alguma coisa está fora. E nós temos que trabalhar bastante
para entender e para interpretar melhor esses escritos, de maneira que tenhamos um entendimento das coisas de Deus de uma forma um pouco mais clara para nós. E de modo que a nossa inteligência possa se alegrar em compreender que todos nós somos filhos do Altíssimo e membros de uma grande família, que é a família do Senhor. No versículo 8, a palavra de Deus aqui nos fala a respeito do Senhor e nos coloca aqui que o Senhor, para que ele cumprisse o seu papel de filho, de Messias, ele deveria aprender com a obediência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui no versículo 9 também, esse termo consumado, alguns intérpretes colocam como aperfeiçoado. E se ele foi aperfeiçoado, é porque ele trabalhou para que atingisse essa condição de Messias. Isso precisa ficar claro para nós, para a gente não continuar fazendo esta confusão que existe no meio cristão, de que Jesus é Deus ou que Jesus é o Verbo. Ele não é uma coisa e nem outra. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito de Deus para a família dele. É o nosso irmão mais velho. A palavra segue dizendo que ele foi chamado por Deus, no versículo 9, de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele sacerdote que nós falamos que tem referência no Gênesis 14. O verso 11, a respeito desse Melquisedeque, a palavra diz assim: muito temos ainda que dizer a respeito dele, e são coisas de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E aqui o Espírito, ele fala pela boca do autor sagrado, dizendo assim: olha, existem muitos mistérios, existem muitos conhecimentos que eu gostaria de falar a vocês, eu gostaria de revelar a vocês, mas vocês se fizeram negligentes, esquecidiços, preguiçosos, não quiseram aprender. E aí ele passa a chamar duramente a atenção do povo, dizendo: olha, vocês já eram para ser mestres e ainda estão na condição de crianças. Nos nossos dias, ainda as coisas estão dessa maneira. O povo de Deus já era para ter aprendido e muito, mas este sistema religioso que existe atualmente no mundo, muito pouco se preocupa em instruir o povo. O povo é apenas conduzido como um rebanho, levado sem saber direito para que lugar está indo. Não sabe muito bem, o povo não tem consciência de que os pastores estão dirigindo o rebanho para um lugar que pode não ser muito bom. O povo precisa ser instruído. Os pastores precisam instruir o povo a respeito das verdades eternas, das verdades do Deus Altíssimo. Ele diz: eu tenho coisas de difícil interpretação. O que significa isso? Que existem conhecimentos que não são públicos. Existem conhecimentos que não estão escritos aqui na palavra, mas que o Espírito Santo pode nos revelar quando nós estamos estudando, lendo, examinando a palavra. Devendo já ser mestres, diz o versículo 12, pelo tempo ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele diz assim: olha, já era para vocês saberem muito mais. Era para vocês terem avançado já muito no conhecimento das coisas celestiais. Veja que ele fala aqui do estranho sacerdote Melquisedeque. Nós vamos abordar um pouco mais à frente, num capítulo próximo,
a essa figura do Melquisedeque. Mas a palavra diz que ele não tinha nem pai nem mãe, para afirmar que ele não tinha a linhagem do povo de Deus. Mas ele havia sido levantado como sacerdote pelo próprio Senhor. E foi ele que abençoou Abraão. Veja a importância desse sacerdote. Isso significa o quê? Que em torno dele existem muitos ensinamentos, em torno desse sacerdócio especial, que é o sacerdócio de Deus, que todos nós temos à nossa disposição, existem ensinamentos que precisam ser conhecidos, revelados. Senão ele não diria que era de difícil interpretação e que o povo estava bebendo leite. Nos nossos dias, o povo está bebendo leite ainda, irmãos. As igrejas não fazem mais do que dar leite para o povo. A gente nem sabe se os pastores têm um alimento mais sólido para dar para eles, né? Não se sabe. Essa teologia católica evangélica, que é uma teologia só, é na verdade um leitinho. Não sustenta verdadeiramente a alma acerca das verdades eternas, daquela sabedoria que ela precisa adquirir. Não sustenta, de maneira nenhuma. Por essa razão, o autor sagrado aqui, impulsionado pelo Espírito, está dizendo assim, olha, eu tenho muito a dizer, mas vocês ainda não têm condições de suportar. Jesus também afirmou tal coisa, dizendo, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, para o Espírito Santo revelar coisas importantes que eu não posso dizer agora, porque os vossos corações não podem suportar. Isso é a palavra do nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo veio, mas parece que no seio da igreja não revelou nada até agora. O Espírito Santo só faz correr dentro da igreja. O Espírito Santo só faz as pessoas darem risadas dentro da igreja. O Espírito Santo só faz jogar as pessoas no chão, derrubar as pessoas dentro da igreja, entrar em estado de êxtase, de possessão. Dizem que isso é Espírito Santo. Eu não acredito que seja. Ficar cheio de Espírito não significa ficar cheio de Espírito Santo. Tem muitos espíritos que entram nas pessoas e fazem coisas enganando as pessoas, dizendo que são espíritos de Deus. Não são. Os pentecostais não gostam de ouvir falar disso. Mas eu digo que é preciso ter cuidado, porque o apóstolo João disse que é necessário saber discernir espíritos, porque na igreja se manifestam espíritos que são de Deus e espíritos que não são de Deus, são mentirosos. É preciso aprender a discernir essas coisas. Vocês deveriam ser mestres por tanto tempo que já estão diante da palavra, mas ainda necessitais que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos de tal maneira que necessitais ainda de leite, não do sólido mantimento. Porque qualquer que ainda, preste atenção nisso, os pastores, prestem atenção nisso aí, vocês que têm igreja, que ensina essa doutrina infantil para o povo, preste atenção nisso. Ele diz assim, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Essas doutrinas infantis não servem para levar o homem a uma condição de maturidade espiritual. De maturidade. O homem precisa saber quem ele é. Ele precisa saber que a alma dele não teve origem no ventre da sua mãe, que a alma saiu de Deus há muito tempo. Ela é gerada por Deus, ela sai do seio de Deus e acompanha a história desse mundo através de encarnações progressivas. Progressivas, que se sucedem na construção da realidade e no despertar da alma. As almas precisam saber que são deuses, são filhos do Altíssimo. É isso o que diz a Escritura Sagrada. Querem continuar dando leite para o seu povo? Quando vier o fim do mundo, eles vão cobrar. Querem continuar ensinando sobre arrebatamento? Eles vão cobrar. Doutrina de espíritos enganadores. Multidões acreditam nessa doutrina. Doutrina falsa, tirada da interpretação radical dos textos bíblicos, não corroborada com os demais ensinamentos dos textos sagrados, tanto da escritura hebraica quanto da escritura cristã, dos apóstolos e das palavras de Jesus, inventada dentro do seio da igreja cristã.
Querem continuar ensinando? Continuem ensinando, mas quando eles não subirem para o céu na época do fim do mundo, eles vão procurar vocês que ensinaram isso. A palavra diz que nós teremos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O que você pensa que significa isso? Seremos provados todos nós e perseguidos por causa da palavra de Deus. Ou pensa que o mundo não vai nos perseguir? Aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Mas o mantimento sólido é para, aqui está escrito, os perfeitos, mas a palavra real, a tradução aqui do grego, significa para os adultos. Tiraram aqui a palavra adultos e colocaram perfeitos. Perfeito é só Deus. É adultos, maduros. O mantimento sólido, que é o conhecimento eterno das coisas que estão no invisível. O mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Ora, se nós não entendermos as coisas do Senhor com a nossa inteligência, nós não vamos saber discernir o que é certo do que é errado, irmãos. Não basta dizer, a regra é não adulterar, não roubar, não matar. Não basta isso, irmãos. Não mentir, não ter inveja, amar a Deus sobre todas as coisas, não basta, irmãos. As pessoas precisam entender o porquê que elas não podem fazer isso. De outro modo, elas seguirão pecando. Elas seguirão em pecado, estando dentro da igreja. Somente o mantimento sólido, no exercício desse entendimento, é o que diz aqui a palavra. Quando os sentidos são exercitados pelo aprendizado, pelos ensinamentos, pelo entendimento das coisas celestiais, a pessoa aprende a discernir o bem do mal. É isso que Deus deseja de nós, que a gente aprenda a discernir o bem do mal e que não pratique o mal, e que viva apenas envolvidos com as coisas do bem, para a nossa felicidade. Porque quem faz o mal acaba em sofrimento, com toda certeza. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, na sua misericórdia. Os irmãos que estão ouvindo nas outras comunidades, caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, nos escreva. Alguns irmãos têm enviado mensagens nos pedindo orientação, mas num ponto de vista da igreja evangélica. Olha, se você quer mesmo aprender uma coisa nova, faça uma faxina aí dentro da tua cabeça, limpa isso, joga fora esses conceitos da teologia evangélica. Joga fora, isso não serve. Aquele que acredita que Jesus é Deus está fora, está enganado. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, é o Messias, o Cristo. Ele não é o Verbo. Deixe de lado os conceitos da teologia tradicional se você quer aprender uma coisa nova. O que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a igreja. Isso é conhecimento eterno. É o conhecimento original, ensinado aos mestres, aos judeus, aos profetas. É a doutrina de Moisés, é aquilo que Moisés conhecia, é aquilo que Jesus conhecia, é aquilo que Paulo conhecia. Independente de religião. Religião é uma questão de fé. Isso aqui não é uma questão de fé, é uma questão de entendimento. Se você não entender, a sua fé não serve para nada. Por isso a palavra diz, olha, preste atenção, os demônios creem e estremecem. Não basta ter fé, é preciso ter uma fé esclarecida, é preciso saber por que se crê. Se você souber, pela sua inteligência, tudo vai dar certo. Que os irmãos sejam abençoados e guardados no amor do nosso Senhor e Salvador e que Deus nos permita, em breve tempo, estar novamente reunidos para examinar os textos sagrados para a instrução geral do nosso povo. Fique em paz e que Jesus Cristo nos dê alegria e nos dê paz e segurança nesses dias tão turbulentos.